Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias do Evangelho segundo Mateus, e nós estamos no capítulo 10. Estamos de volta aqui no capítulo 10, quando Jesus envia os seus discípulos, quando Jesus envia os seus apóstolos, ainda sob a sua supervisão durante o seu ministério. O texto de Mateus diz o seguinte: Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Tiago e Tadeu, Simão, Zelote, e Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ou Judas de Queriote, o mesmo que traiu Jesus. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. O reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Mas nós vamos aqui até o 7 e 8. À medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Graças a Deus pela sua palavra, e que o Todo-Poderoso nos abençoe neste dia, nesta manhã, durante toda esta semana. Jesus envia os seus 12 discípulos. 12 apóstolos, dizem alguns, mas depois só 11 darão continuidade ao ministério. Um será aquele que trairá Jesus e acaba tirando a própria vida, sem chance, sem esperança, sem fé, né? Aquele que abandona totalmente o caminho da verdade, Judas, o traidor. Aquele que foi, o nome não foi totalmente apagado, mas os seus feitos e realizações não foram lembrados. Judas Iscariotes é aquele que foi esquecido. O nome dele tornou-se sinônimo de fracasso, de derrota, de ganância, de mundanismo. Mas aqui Jesus está enviando os seus discípulos, ainda na condição de aprendizes, ainda na condição de dependentes totalmente do Mestre, para que eles sejam refinados, para que eles tenham uma experiência mais direta de como viver, de como expressar o Evangelho do Reino de Cristo Jesus debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Uma supervisão, um acompanhamento distante. As pessoas gostam, e alguns apresentam a ideia de evangelização como um processo de dominação. Ide por todo o mundo, proclamar o Evangelho do Reino, a Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, algumas pessoas pensam a evangelização como um processo de dominação, como que se, através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus estivesse sendo implantado e estivesse estabelecendo um domínio sobre pessoas, sobre nações, sobre culturas, sobre o mundo todo, como se a proclamação do Evangelho fosse a implantação do reino de Deus, fosse a implementação do reino de Cristo Jesus. Uma leitura simples do que nos diz a palavra de Deus, a proclamação do Evangelho do reino de Deus, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, não é uma proclamação de dominação, não é um movimento de dominação. A proclamação do Evangelho é um movimento de resgate de almas. Quando
quando Jesus encaminha os seus discípulos, encaminha os seus apóstolos, e depois do Pentecostes, essa ordem é muito mais imperativa. Aqui é um primeiro ensaio, aqui é o treinamento, é o adestramento. Você pode perceber claramente que o Senhor Jesus fala: antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeira coisa que Jesus faz com aqueles que são dele: Jesus concede poder e autoridade. O cristão, a pessoa que teme a Deus, ela não tem problema. Ela não tem problema de se submeter a Deus, porque a submissão a Deus é o caminho pelo qual o poder de Deus se manifesta na vida do indivíduo. O dedicar-se a uma vida de obediência ao Senhor Jesus e à sua palavra é o meio pelo qual o poder de Deus, o poder do Espírito Santo encontra espaço na vida da pessoa para que a vontade de Cristo se manifeste através daquela vida, através daquele indivíduo. Deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Espíritos imundos, demônios. Há sempre discussões. Para nós brasileiros, que temos uma cultura da qual fazem parte as tradições, a visão de mundo, não só dos europeus, mas também nós temos dos vários povos indígenas, né? Nós temos a cultura, ainda que demonizada, mas ela está presente no Brasil, a cultura trazida pelos africanos, né? Os europeus, com o seu cristianismo da Idade Média, não eram tão diferentes assim em termos de perspectiva, de visão de mundo. Estudando a Idade Média, o início do fim da Idade Média, aquele período conturbado, a imaginação das pessoas, dos indivíduos, concebia um mundo povoado por demônios, por anjos. A teologia dos antigos, daquele período, era povoada com essas inquietações na qual viviam os indivíduos. A consciência da presença do mal, a consciência de que o mal tenta se manifestar ou se incorporar à nossa realidade, isso é comum, sempre foi comum. Somente nos dias de hoje, através de um aprimoramento do conhecimento da área médica, da medicina, principalmente da psiquiatria, da neurologia, tem até aí dizem que é uma ciência nova, eu não sei se ela é absolutamente nova, ou é uma nova visão sobre o mesmo conhecimento, sobre a mesma ciência, neurociência agora. E os filósofos também voltaram a se debruçar sobre a mente, né? Não só sobre o cérebro, mas sobre a mente, sobre a alma, sobre a psique, sobre o espírito humano. Então, muitas dessas ideias tendem a negar a existência do mal, tendem a negar a existência da malignidade, de entidades malignas no sentido de que não estão submetidas a Deus. Isso, chamados espíritos imundos aqui é por não serem santos, não estarem debaixo da vontade de Deus. E essas entidades, esses seres, a consciência deles era frequente no mundo antigo aqui, como também é uma consciência bastante presente na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa realidade. A maneira como o brasileiro interpreta a sua realidade, a sua vida, ela abrange, ela abarca o conceito de anjos, de demônios. As discussões nesse sentido é o quão é desejável que nós aceitemos que essas entidades ou esses seres têm algum poder efetivo sobre a vida das pessoas. Aí há de se questionar. Porque o ser humano vamos dizer assim, ele é livre, é um agente moral livre, ou seja, nós somos responsáveis. Todo o mal, todo o erro, todo o fracasso, toda a tragédia, toda a morte ser atribuída a uma presença maligna,
às vezes se torna bastante conveniente, porque tende a eximir as pessoas da responsabilidade pelos seus atos. Ah, ele cometeu aquela tragédia, ah, ele estava endemoniado. Muito conveniente, muito conveniente, muito conveniente atribuir a um ente não material um ato perpetuado por um indivíduo consciente. Então há limitações para a ação desses seres. Há muita limitação. Não é tão fácil assim uma pessoa ficar endemoniada no conceito teológico da palavra. Não é tão simples assim. Envolve um exercício, envolve disciplina, envolve dedicação, tá? Envolve um compromisso, um comprometimento, um pacto, uma aliança. Alguma coisa precisa estar envolvida na vida desse indivíduo, dessa pessoa, o relacionamento com essas entidades, tá? Para que de fato possa ocorrer aí algum tipo de parceria ou possessão. O que nós vemos muito, não são pessoas propriamente debaixo do poder dessas entidades. Nós vemos pessoas que sofreram um, um fracasso, um fiasco na sua perspectiva espiritual. E pela maneira como que elas interpretam a realidade, ou elas estão cheias da vontade do poder de Deus, ou estão completamente endemoniadas. Não, não é assim. Não faz sentido ser assim. Porque se as coisas fossem assim, o ser humano praticamente não existe. O ser humano seria somente um recipiente, um receptáculo. Né? Há uma disputa entre o Espírito de Deus e espíritos demoníacos para ocuparem esse recipiente que seria o ser humano. Tal qual hoje, naquele período, essas pessoas que se apresentavam debaixo dessa influência, desse poder, que a Bíblia traduz como pessoas endemoniadas, pessoas das quais essas entidades eram expulsas, via de regras, são indivíduos que se envolveram em alguma busca espiritual, em alguma jornada espiritual, pessoas que queriam resolver algum problema da sua vida física, da sua vida emocional, da sua realidade, e se envolveram em práticas nas quais eles não tinham controle, não tinham domínio, e acabaram criando um problema para si mesmos. Essas pessoas eram vítimas dessas entidades, mas não só eram vítimas desses demônios, elas eram vítimas da sua própria arrogância, da sua própria pretensão, da sua própria vaidade, da sua própria pressa ou da sua preguiça. Né? Não é de hoje que as pessoas querem se valer de habilidades, poderes ou da presença de entes espirituais para conseguirem de alguma forma alguma vantagem em relação a outros. Até os cristãos hoje em dia apresentam algumas ideias desse tipo. Né? Alguns testemunhos bastante equivocados, né? Que a pessoa conseguiu algum êxito, algum sucesso, sem trabalho, sem dedicação, sem suor, sem cansaço. Como isso é possível? Como isso é possível? A verdade da vida espiritual, a verdade da espiritualidade cristã, ela envolve dedicação, ela envolve empenho, ela envolve renúncia a certas coisas e envolve uma aceitação de responsabilidades, de submeter-se a Deus em sua vontade soberana e eterna. Deus é soberano, mas cabe a nós reconhecermos essa soberania para que as bênçãos dele, as bênçãos especiais, por assim dizer, recaiam, se manifestem nas nossas vidas. Deus é bom para toda a sua criação, Deus é bom para toda a sua humanidade. Mas querendo um envolvimento mais íntimo com o Todo-Poderoso, há necessidade de empenho, sim, há necessidade de dedicação, sim. Não existe caminho fácil, não existe caminho fácil. Tá? Nunca funcionou. E Jesus, quando chama os seus discípulos, quando chama os seus apóstolos, ele dá poder e autoridade para os seus discípulos para que curem
toda sorte de males. Toda sorte de males envolve desde de enfermidades físicas até tormentos espirituais, emocionais, psíquicos. Porque olha o mundo daquela época. Olha a aflição em que as pessoas viviam. O medo que muitos tinham em relação não só ao futuro, mas em relação ao dia de hoje. Era uma nação dominada. Você tinha tropas estrangeiras, você tinha exércitos romanos, exércitos de Roma, caminhando pelas terras, com poder e autoridade para fazer quase que o que bem entendesse. Eram disciplinados? Eram disciplinados. Mas eram os dominadores, eram os representantes daqueles que os dominavam. Não bastasse isso, havia os próprios governantes do povo, com as suas próprias tropas, todos com o intuito de garantir o quê? De garantir que o povo se submetesse a todos esses poderes e autoridades, sustentando a todos com impostos e ainda se mostrasse grato, né? O povo esfolado, pisado, ainda tinha que ser grato. Não bastasse isso, o Sinédrio estava num momento que não era dos mais espirituais. Um momento conturbado sob todos os aspectos. Espiritualidade, política, religião, tudo envolvido, nacionalismo, fanatismo, um caldeirão. Um caldeirão que no fim gerou uma erupção que praticamente destruiu depois, com o passar dos anos, o território de Israel. Acabou. Levou ao fim de uma nação. O povo sobreviveu, foi espalhado mundo afora, mas a nação não suportou a falta de visão, a falta de coerência dos seus pastores, dos seus líderes, no que diz respeito à vida de submissão a Deus. Esse é o desafio que a todos apresenta. Então eu gosto de encarar a evangelização como uma missão de resgate. É uma missão de resgate. É uma missão de cura. É uma missão de restauração. É um propósito de redenção. De trazer para Cristo. Porque o próprio Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Nós temos alguns problemas no que diz respeito a essa palavra mundo. Como se o cristão, como se o religioso, temente a Deus, ele vivesse numa dimensão, numa realidade paralela. Não, não é nada disso. A realidade é a mesma. O ar que se respira é o mesmo, o alimento que se come é o mesmo, o chão que se pisa é o mesmo, as roupas que vestem é o mesmo tecido, é a mesma fábrica. Tá? Vivemos todos debaixo da mesma realidade. Debaixo da mesma realidade. Boa, muitas vezes, tristes várias vezes, cruel quase sempre, mas vivemos debaixo da mesma realidade. O que se apresenta como mundo não é tanto a realidade física ou espiritual, é a perspectiva pela qual as pessoas encaram a sua missão nessa terra, nessa vida. A maneira como a qual as pessoas entendem que devem ou podem viver. Se fala uma perspectiva mundana. Só pode haver uma perspectiva mundana quando você contrasta com a vontade soberana de Deus. Se a pessoa não está vivendo, ou não está procurando viver, é o mais correto, não está se dedicando, não está lutando para que a sua vida corresponda às expectativas que ele entende ser a vontade do Todo-Poderoso Deus, ele está debaixo de uma perspectiva mundana, ou seja, sem Deus, preso às convicções, às filosofias ou às religiões que existem nesse mundo, mas alheio à companhia graciosa de Deus, nosso Pai. Então, quando se fala de mundanismo, é isso. É a pessoa que não é capaz de conhecer ou não quer reconhecer a existência de um Deus soberano que tem
propósito, um plano que manifestou esse propósito para a humanidade. O cristão não é enviado para transformar o mundo. O cristão não é enviado para convencer o mundo de que ele está errado. Não em primeiro plano, não como propósito inicial. A missão é resgatar. A proclamação do evangelho é resgatar. A princípio, Jesus envia 12 aqui, em pares, né? Em pares. A solidão não é boa. A vida de solidão não é boa. Não é eficiente. Não traz bons resultados. A ideia do eremita que sobe a montanha, que entra numa caverna, é muito bonito, é muito romântico, dá um bom livro, né, dá um filme agradável, mas não é nada prático. Não é nada prático. Se tem uma coisa que a Bíblia deixa clara é que o ser humano em nenhum momento se tornará autossuficiente. Por isso Jesus envia em pares, porque o ser humano não é suficiente em si mesmo. Nós não temos essa habilidade, nós não temos esse poder, nós não temos essa graça, nós não temos essa legitimidade. Pessoas solitárias, pessoas sozinhas, tendem a desenvolver uma perspectiva, muitas vezes equivocada, de quem elas são e da realidade à sua volta. Então, toda atividade nós precisamos de ajuda, nós precisamos de companheirismo. É interessante termos pelo menos uma pessoa ao nosso lado para o encorajamento, para a divisão das tarefas, né? Para o bom exercício daquilo que nos é imposto. Então, evitar, sempre que possível, ao todo o máximo, a solidão. A solidão. Há momentos que nós precisamos estar a sós para as nossas meditações, para a nossa reflexão, para as nossas orações, para a nossa comunhão com Deus. Isso é importante, sim. Agora, uma vida de solidão, ela não é saudável. Ela nunca foi, ela não é, e ela jamais será saudável. 4 aqui, 4 dos enviados, 2 e 2 eram irmãos, né? Simão, mais conhecido como Pedro, e André eram irmãos, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então nós temos duas duplas aqui que são dois irmãos. O total de 12, como 12 originalmente eram as tribos de Israel. Nesse momento aqui, não dá para falar em 12 tribos mais. O remanescente das tribos já estava completamente misturado ali no pequeno espaço geográfico que Israel ocupava naquele dias. E Jesus dá as seguintes ordens: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos, antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Autorizados e legitimados com poder ou com autoridade, há uma diferença entre autoridade e poder, mas no caso aqui nós estamos falando da presença do Espírito Santo, confirmando a proclamação do Evangelho do Reino, de maneira a que os apóstolos, os discípulos, realizassem os mesmos milagres, os mesmos sinais que o Senhor Jesus estava realizando. Então, debaixo do mesmo poder, debaixo da mesma graça que acompanhou o ministério de Cristo Jesus, estavam os apóstolos, os discípulos, para legitimar a mensagem de urgência. De urgência no sentido assim: o reino dos céus está a vosso alcance. O reino dos céus está próximo, está perto. O reino dos céus está ao alcance de vocês. Essa versão traz uma expressão um pouco diferenciada, né? Alguns textos o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo. Próximo no sentido de alcançável. Aqui diz aqui: o reino dos céus está ao vosso alcance. Está ao nosso alcance, está ao meu alcance, está ao seu alcance o vivermos em comunhão com esse Deus.
o experimentarmos na nossa vida a boa, agradável e perfeita vontade do Pai, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está ao nosso alcance. Não tenho intenção de conciliar doutrina com doutrina. Tá? Já passei da idade, isso daí não passa de vaidade, isso é exercício para jovens. Tá? Deus realizou todas as coisas. Deus, na sua soberania, no seu eterno poder, tem conhecimento de absolutamente todos os feitos da humanidade. Deus nos conhece melhor do que nós, porque Ele sabe o que nós faremos hoje ou amanhã. Nem nós sabemos ao certo. Nós temos as nossas ideias, nós temos a nossa rotina, nós temos a nossa programação, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos desejos, né, os nossos projetos de vida e tal. Mas nós não sabemos, nós desejamos, nós sonhamos, nós nos preparamos. Mas Deus sabe tudo que ocorrerá e tudo que nós faremos. E como decidiremos, ou a maneira como não decidiremos. As decisões que tomaremos, as decisões que nos recusaremos a tomar. Porque muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, elas não sofrem pelo que decidiram, elas sofrem pelo que não tiveram coragem de decidir, pela decisão que não tiveram coragem de tomar no momento apropriado. No que diz respeito às bênçãos do reino, a integrar o reino eterno de Deus, o reino dos céus, como está aqui em Mateus, e nós sempre apresentamos isso, né? Reino dos céus, porque é apresentado diretamente aos judeus com o objetivo de não ofendê-los, né? Porque eles evitavam a todo custo usar o nome de Deus, ou a expressão Deus. Então, o evangelho do reino é o evangelho de Deus, o reino dos céus é o reino de Deus. São sinônimos. São sinônimos. É o mesmo evangelho, é o mesmo céu, é o mesmo Deus. Alguns inventaram aí aspectos diferenciados, mas essas pessoas não vivem de outra coisa a não ser inventar aspectos diferenciados como pretexto ou desculpa para não tomarem decisões de se lançarem totalmente nesse reino, nessa verdade, nessa realidade que invadiu a nós e está ao nosso alcance. No que diz respeito aqui, que nós falamos não queremos conciliar doutrina, nós somos livres, livres no sentido de responsáveis. E as pessoas confundem liberdade com autonomia. Não, o ser humano não é autônomo, não é autônomo. Tem uma música muito famosa, muito bonita aí, que a pessoa vive com as suas próprias regras, a sua maneira, né? Faz o seu próprio caminho, é muito bonitinho de cantar, tal, faz sucesso aí, tá? Mas no que diz respeito a assuntos eternos, alguém estabeleceu as regras, alguém estabeleceu a verdade, alguém estabeleceu os pilares do universo, da realidade, da verdade, da salvação, e foi Deus. E foi Deus. O homem é chamado a uma decisão, a uma submissão. O homem não é chamado para fazer a sua própria vontade, mas é chamado, é convocado a tomar uma decisão que vai implicar numa série de responsabilidades e de compromisso. O soberano Deus permite, e assim nos fez, totalmente responsável pelos nossos atos. É um mistério, é irreconciliável, isso não dá para conciliar. Eu acho muito mais elegante a apresentação dessas verdades sob a perspectiva da soberania de Deus. É elegante, é irrefutável. Que a palavra já termina. Deus é soberano. Deus sabe todas as coisas, mas isso não muda as nossas responsabilidades, a nossa ação ou a nossa omissão no que diz respeito às nossas decisões. O apóstolo Paulo fala sobre isso também, sobre essa verdade, como alguns estavam se acovardando já naqueles dias. Ah, que posso eu fazer? Foi Deus quem me fez assim, eu não posso. Quem sou eu para lutar contra a vontade de Deus? Né? O preguiçoso culpa até os céus pela sua preguiça. O desanimado culpa a soberania de Deus pelo seu desânimo. O fracassado culpa a eternidade pelos seus fracassos. Aí, fracassou e daí? Levanta. Tem até música também nesse sentido. Tenta de novo, vai.
Batalha. Aprenda com os seus erros. Se bem que eu prefiro que a gente aprenda com os seus acertos. Aprenda com o que você acertou. Aprenda com o que você viveu corretamente. Porque não é possível que um erro aqui e ali possa ter uma dimensão tão grande na vida do indivíduo. É literalmente impossível que alguém consiga errar em tudo. Em alguma coisa a pessoa acertou, alguma base a pessoa tem, onde firmar, a menos que tenha perdido completamente a consciência da realidade. Em algum lugarzinho ali tem seguro, tem para colocar o pé, para dar um passo adiante, para tatear, ainda que meio na escuridão, meio que nas sombras ou nas trevas. Na vida, na experiência, não foram só os erros que marcam as nossas vidas, os acertos também, e os acertos foram muitos. É que as pessoas gostam de chamar as frustrações de fracasso, como pretexto para assumir aquela postura chororô em relação a tudo. Ah, meu Deus, se a vida é o que ela é, o que se apresenta para o momento. A menos que você queira viver aí 24 horas enfurnado numa realidade alternativa, num videogame, na indústria de jogos, na indústria de realidade virtual, também é decisão sua. E alguns nem têm esse material, nem se enfurnam fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, estão atrelados a, a, a uma realidade. É só mental, só virtual, é só conceitual. Que não diz respeito à vida. Porque viver envolve trabalho, envolve dedicação. Viver nos desgasta, nos envelhece. Mas viver é o único meio de experimentar a graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso a mensagem do Evangelho é uma mensagem, na minha opinião, na minha perspectiva, é uma mensagem de resgate, é uma missão de resgate. Tanto que o apóstolo Paulo fala: todos pecaram. Todos pecaram. Não tem perfeito neste mundo, não tem santo neste mundo, santo como o Senhor Deus ordenou, como o Senhor Deus deseja. Não tem. Não tem. Santificados pela graça de Deus, separados, amados, guardados, resgatados, protegidos, milhões, bilhões. Perfeitos, não. Tanto que as palavras se separaram, santidade e perfeição. Santidade e perfeição. E a palavra perfeição na Bíblia, ela passa a ter um duplo aspecto. Perfeição em relação a um propósito e a perfeição que diz respeito única e exclusivamente a Deus. Única e exclusivamente a Deus. Quando fala Moisés foi perfeito, perfeição em relação a um propósito. Moisés cumpriu e cumpriu bem a missão que Deus concedeu a ele. Mas nós vemos que Moisés foi repreendido, foi advertido. Os erros de Moisés, a falha de Moisés, a crise de ira que ele teve ao agredir a rocha para que o milagre se realizasse e a água brotasse para saciar a sede do povo, ele agiu não em conformidade com a vontade de Deus. A ira foi dele. O milagre Deus o faria. Deus mandou ele ordenar a rocha. Não mandou ele espancar a rocha. Mas aquela crise de ira, dando a entender que Deus estaria revoltado ou indignado com o povo, a indignação era dele, era de Moisés. Então Moisés foi perfeito em relação a um propósito. Perfeição absoluta não habita em nós, seres humanos. Santidade ou santificação é um processo de dedicação a um propósito. Dedicação à vontade de Deus. Alguns entendem isso como uma vida de privação desse tipo de religiosidade que nada pode. Não pode casar, não pode ter marido, não pode ter esposa, não pode ter filho, não pode ter neto, não pode ter alegria de segurar no colo uma criança, de ver os filhos crescer. Problema de quem assim decide, muito embora a Bíblia não exija isso de absolutamente ninguém. Ninguém. A missão é de resgate. A missão é a de deixar claro e evidente
para a humanidade perdida, pecadora, de que o que ela de fato necessita não é propriamente um mundo melhor. Esse mundo, conforme criado por Deus, ele é ótimo. Ele é ótimo. Os erros têm sido cometidos pela humanidade através de toda a história, através de todo o processo de civilização. Permite-se que construam casas em volta de uma montanha. Vem o período de chuvas, a montanha desmorona e mata pessoas. A pessoa insiste em construir, né, em permitir que as cidades invadam as áreas que são leito de rio. Constrói no período de seca, quando vem a cheia, inunda tudo, alaga tudo, é aquele transtorno, é aquele chamado inferno. Mas por que assim se faz? Pela ganância, pela arrogância. E a ganância e a arrogância andam sempre de mãos dadas. Um precisa, então se submete. O outro deseja lucrar a todo custo, então se aproveita da necessidade. E está aí. Todo ano nós acompanhamos as enchentes, os problemas, os incêndios, né, as vidas perdidas, as vidas arruinadas, ano após ano, período após período. Por quê? Porque o ser humano é ganancioso, o ser humano não respeita a ordem criada. O ser humano, ele não quer só viver bem, ele quer impor a sua vontade, até mesmo a própria criação. Aí vem o fato de que as leis de Deus não mudam. Se as leis de Deus, no que diz respeito à criação, aos poderes da criação, da natureza, não mudam, o que faz o indivíduo pensar que a lei de Deus, no que diz respeito à redenção, à salvação do pecador, tenha mudado em algum aspecto? O que faz o indivíduo, e nós vemos muitos hoje em dia, até se atreverem a proclamar um evangelho que não tem nenhum vínculo com o evangelho de Jesus Cristo? Que propósito tem um indivíduo que não seja a ganância? Que força move essa pessoa que não seja a arrogância? Então, nós temos a palavra de Deus a nos orientar. O propósito de proclamar a fé em Cristo Jesus, o propósito de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, não é necessariamente o de construir uma sociedade ou um mundo cristão. Essas ideias, esses conceitos, resultaram em fracasso dezenas de vezes, centenas de vezes. É que nós não contamos isso. Nós gostamos de contar uma história da igreja, isentando a igreja de todas as aberrações que a igreja cristã, ou que as igrejas cristãs realizaram através dos séculos, em nome de Jesus Cristo. Tá? Nos voltamos aos 2, 3 primeiros séculos, em que a igreja era perseguida, né? Forneceu mártires, e apresentamos isso como se fosse sempre essa história. E deixamos de lado o momento em que a igreja se atrelou aos estados, aos governos, ao poder estabelecido e passou a ser um instrumento de dominação, de poder, e cometeu erros, equívocos, e muitas atrocidades foram de fato realizados também em nome de Jesus Cristo, mas nunca, nunca, nunca de acordo com a vontade ou com alguma ordenança ou mandamento de Cristo Jesus, conforme nós os temos nas Escrituras. Quem errou foi a igreja, quem pecou foi a igreja, não foi o Cristo. Quem abriu mão, quem renunciou a essa graça, a esse poder, a essa autoridade dada por Cristo Jesus, foi a igreja. Foi a igreja. Quem renuncia à presença do Espírito Santo é a igreja. Deus retirou o seu Espírito. A igreja se afastou do Espírito Santo. E muitas igrejas e muitas vidas também se afastam dessa graça, dessa unção, dessa presença, quando a pessoa renuncia à verdade do Evangelho.
Não é um processo automático, não é instantâneo, mas essa é uma verdade. A pessoa renuncia. A pessoa renunciou. A pessoa renunciou. Esse primeiro momento que Jesus envia os seus discípulos, os seus apóstolos, ele fala: não levem nada, nem dinheiro, nem. A mensagem é urgente. Tem uma sequência. Não levei sacolas de viagem, nem roupa reserva, né? Nem um segundo par de sandália, nem um cajado. Não, é urgente. É urgente a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Era urgente há 2000 anos atrás. Jesus envia os seus discípulos para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu acredito que elas tenham sido alcançadas. Eu acredito que todo aquele que clamava por Deus, todo homem, toda mulher, todo jovem que clamava pela manifestação do reino de Deus, mesmo que não tivesse uma compreensão perfeita do que era o reino, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo os alcançou. Eu não posso falar, eu não tenho direito de prometer mudanças sociais, financeiras, econômicas ou qualquer coisa desse tipo. Porque trabalhando, dedicando, você vai conseguir, você vai conquistar. Se esforçando, a porta vai abrir. Se aprimorando, se adestrando, adquirindo novas habilidades, você vai crescer, você vai prosperar. As portas vão se abrir. Mas eu não tenho o direito de misturar isso com a urgência da mensagem de salvação que Jesus Cristo estabeleceu na sua palavra. Mais importante do que esta vida é a vida eterna. Mais importante do que a posição que você ocupa na sociedade, na comunidade, é a posição que você ocupa no reino de Deus como filho de Deus. Essa verdade que precisa ser apreendida, essa verdade que precisa ser incorporada, essa decisão que precisa ser tomada dia a dia por todos nós. Não é uma mera questão, eu aceitei Jesus. Tá, meus parabéns. Você aceitou Jesus. Tá? Você aceitou Jesus. Mas isso está incorporado à sua vida, aos seus valores. Isso tem moldado o seu caráter. Isso tem transformado a sua história no sentido de você poder se entender, ou se aceitar, ou se enxergar como pertencente a algo mais do que essa realidade? Os céus estão se abrindo sobre a sua vida? Não como dizem muitos aí no sentido de bênçãos materiais, os céus estão se abrindo sobre a sua vida no sentido de você experimentar a paz, de você ter esperança apesar de toda a oportunidade de desespero que se apresenta, a alegria, a paz, o amor, a mansidão, o domínio próprio, a doce presença do Espírito Santo tem invadido o seu coração, a sua mente, a sua alma. Essa é a mensagem urgente. Essa é a mensagem de paz. Essa é a mensagem que pacifica as mentes e os corações e nos torna aptos a enfrentarmos as decisões que temos que tomar no nosso dia a dia, na nossa vida. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te traga paz. Muita paz.